Sempre que os pais fundadores estavam em situações difíceis e tinham de escolher uma pessoa como líder de todos os líderes, era George Washington. E o povo da América sabia disso. Nunca houve um presidente tão amado por tantas pessoas na América do que George Washington. Certa vez, um jornalista escreveu um artigo dizendo: se George Washington se candidatar à presidência, terá todos os votos. Ele não falou sobre todos os votos do pleito, falou sobre todos os votos de todos os americanos. Talvez George Washington era tido como um deus. Mas por que um deus grego? E por que estava com o tronco nu? O Congresso comprou a estátua de Washington e ficaram desconcertados quando descobriram que Washington tinha apenas um tecido sobre o colo. Christopher Holder, escritor. O público detestou. Um dos primeiros comentários foi que parecia que ele estava saindo da banheira para pegar uma toalha. Nathaniel Hawthorne disse que nem a mãe de Washington o teria visto nu. A estátua foi retirada do Capitólio em 1964 e agora está no Museu Nacional Smithsonian de História Americana. Mas outra lembrança do legado de Washington permanece no Capitólio, como sugere o livro. Há uma estrela incrustada no piso inferior, na cripta do Capitólio. Eles tensionavam enterrar George Washington no Capitólio embaixo da estrela, e isso teria sido muito simbólico. O túmulo de Washington, que nunca foi usado por ele, ainda estava embaixo daquela estrela central. Embora não tenha sido citado no livro, a resposta do porquê Washington não foi enterrado no Capitólio se remete à noite de sua morte, Mount Vernon, Virgínia. Em dezembro de 1799, aos 67 anos, Washington veio a falecer de uma grave infecção de garganta. Pouco antes de sua morte, enfraquecido pela sangria, pediu a Martha que fizesse um último favor. Ele havia escrito 2 testamentos, e as 2 cópias foram levadas a ele, e pediu a ela para queimar uma na sua frente. Nunca saberemos o que havia no testamento que foi queimado. A nação ficou em choque. Não puderam acreditar que George Washington havia morrido. Toda a nação ficou em profundo estado de luto. Neste funeral, com grandes... Ele foi cremado em Mount Vernon, em uma cerimônia maçônica. E devolva seu corpo para o local de onde veio. Martha estava abalada e transtornada. Não compareceu ao funeral. As opiniões diferem quanto ao local onde Washington queria ser sepultado, no Capitólio ou em Mount Vernon. Washington queria ser sepultado em seu túmulo em Mount Vernon. Essas foram suas instruções. Ele planejava ir para o túmulo no Capitólio. Mas infelizmente Martha morreu, e a promessa não foi cumprida. Não conseguiram construir o túmulo a tempo. Martha Washington então morreu, e os herdeiros de Washington decidiram que iriam desrespeitar a decisão de Martha. Seu último desejo ainda é um mistério. Seus restos podem não estar no prédio do Capitólio, mas sua influência ainda é visível. A irmandade a qual ele pertencia ainda existe nos dias de hoje. A maçonaria, uma sociedade secreta ou uma sociedade com segredos? Em O Símbolo Perdido, Dan Brown descreve os maçons como a sociedade secreta mais poderosa do país. Estamos em toda parte. Poucas organizações podem afirmar que 14 presidentes foram seus membros. O livro descreve uma sala maçônica privada dentro do prédio do Capitólio. É chamada de Câmara de Reflexão. Isso é verdade? Tal sala existe? Ou o livro distorceu a verdade para causar um efeito dramático? A Câmara de Reflexão é real. Há lojas ao redor do mundo que as têm. Nos Estados Unidos, apenas algumas. Mesmo assim, não agem do modo amável como Dan Brown as descreve. Mas este é o modo tradicional.
Aqui os membros meditam em solidão entre símbolos do tempo e da morte. Um crânio para lembrar os homens de sua mortalidade e igualdade, sal para representar o corpo, mercúrio a alma e enxofre o espírito. Em algumas obediências maçônicas, você é colocado na câmara e pedem para que escreva seu testamento para que contemple sua própria mortalidade. Perturbador? Talvez para os não iniciados, mas os maçons veem isso de modo diferente. A finalidade não é assustar o candidato, é abordar o tema da mortalidade, que seu tempo na Terra irá terminar, que é curto. Então, enquanto estamos aqui, concentre-se no que é importante na sua vida. A Câmara de Reflexão no livro de Dan Brown é apresentada como se os maçons tivessem uma em alguma parte de seu escritório, ou talvez em sua casa. E isso não é verdade. Essas câmaras de reflexão estão escondidas nos porões do Capitólio, como o livro descreve? Há vários níveis desde o sótão até os porões. O que estão vendo é um filme do arquivo verdadeiro. Nos porões, como é apresentado no livro, eles não existem mais. Eles foram demolidos para a construção do Centro de Visitantes do Capitólio, inaugurado em 2008. Alguém as usou para propósitos particulares, maçônicos ou outro qualquer? Há salas nos porões do Capitólio, mas não sei se foram usadas pelos maçons. Portanto, as câmaras de reflexão existem, mas a presença delas no Capitólio, no livro de Brown, é ficção. No livro, um aluno descreve a maçonaria como uma religião, mas o professor Landon discorda. Ele afirma que eles não tentam converter pessoas e que, na verdade, são proibidos de discutir religião. Vá à loja e você pode achar alguma coisa de seu interesse, pois os maçons não recrutam, então dependemos de outros meios. Traga o candidato para cá. Além disso, ao contrário das afirmações dos vilões do livro, o dinheiro não o coloca no alto escalão da maçonaria. O funcionamento real é o seguinte: alguém se torna um maçom regular nos primeiros 3 graus. Depois essa pessoa passa para os outros graus do rito escocês, do 4º grau ao 32º grau. Mas não se pode comprar a passagem para o 33º grau, principalmente pela via expressa mencionada no livro. Eu recrimino Dan Brown por ter dito isso. Em O Símbolo Perdido, Dan Brown descreve vários rituais maçônicos. Enquanto alguns elementos foram baseados em fatos, as cerimônias verdadeiras são mantidas em segredo. Não vou falar sobre os métodos reais de reconhecimento entre os maçons, nem sobre detalhes do ritual, não porque haja algo ruim nele, mas porque não falamos sobre isso. É preferível fazê-lo fora das vistas, confidencial e privadamente. A recriação do ritual foi realizada com o auxílio de um outro mestre maçom para o melhor entendimento de seus métodos. O candidato é levado à loja sem saber como será essa experiência. O candidato não vê a loja porque está vendado. Como parte do ritual, ele é levado para um passeio pela loja, dentro de um certo padrão. A maçonaria é constituída com base em iniciações rituais, que são constituídas no uso de símbolos. Os rituais acenam às origens maçônicas. O significado do ritual maçônico é claro. Mas é preciso entender que foi criado por pedreiros que assentavam tijolos, os quais foram os arquitetos de sua época. Esse é o propósito do ritual, nos manter ligados ao passado e às nossas crenças. Segredos e símbolos da morte, assustadores ou apenas mal interpretados. No livro, o vilão bebe vinho em um crânio. Os maçons fazem isso? Os candidatos bebem em um crânio. Digamos que isso aconteça. Minha resposta é: e daí? A cerimônia descrita em O Símbolo Perdido era, na verdade, feita por uma organização dissidente, o Rito Escocês, datado do século XIX. É o Ritual Cernot.
O livro é uma publicação que expõe o ritual que ocorreu em grande parte dos 2 últimos séculos, e é nisso que Dan Brown se baseou. Não é o ritual realizado hoje no rito escocês na região sul.